Olá, pessoal! Oi, Estamos gente! de volta, nosso primeiro bem? podcast de 2024. Feliz Ano Novo pra você e pra sua família. Novo. Nosso 7º episódio, né, Manu? Exatamente. Daqui a pouco a gente chega no 10º. Olha, gente, eu acho que a gente tem que fazer uma comemoração no nosso 10º episódio. A gente vai gravar um bebê numa Heineken e fazendo um happy hour aqui, tá? Não, brincadeira, não vou fazer isso não. E aí, gente, esse mês é um mês muito especial, né? Principalmente para todos os profissionais da saúde mental. Exatamente. Né? Ele é comemorado não, né? É um mês de conscientização, isso, né? O Janeiro Branco, que o pessoal fala muito sobre saúde mental, né? Que é um assunto que está muito em alta e é uma coisa muito importante dentro das organizações, né, Manu? Isso mesmo. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que está muito apta a falar sobre isso, né? Tem muito conhecimento na área, né? É, ela que é uma profissional, né, da Exatamente. psicologia, né, psicoterapeuta, trabalha com coach e cuida das pessoas há muitos anos, Isso. né? Ela vem cuidando da saúde das pessoas e trabalhando no autoconhecimento, né, guiando as pessoas. E no nosso estúdio hoje, para a gente falar sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental, né? Bem-vinda, Daniela Pelosi, né? Seja bem-vinda ao nosso Dani. estúdio. Obrigada, Palmas para menina. Dani. Aceita o nosso convite de vir aqui. Que prazer estar aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, Manu, por participar do Acelera Podcast do Grupo Altos, né? Que eu acompanho e admiro pra caramba. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Conta pra nós um pouquinho sobre história. sua carreira profissional, o que você faz. É bom. Você já contou um pouquinho, né, Gabi? Mas vou falar um pouquinho mais da Dani, né? A Dani, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, trabalho com desenvolvimento humano nas organizações, com psicoterapia, com mentorias, com desenvolvimento de pessoas já há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Bastante tempo, né? Isso já deve ter visto cada coisa, né, menina? Cada desafio. É interessante, né? Eu me lembro quando eu saí da faculdade, a gente fica pensando, nossa, gente, como que vai ser quando eu tiver 10 anos de formada, né? Eu vou olhar para trás, eu vou ver tanta história e hoje eu olho para... De repente já é 10, já é 15. De repente já é 10, já é 15, já é 20, né, Gabi? Já é mais de 20 anos. Então, assim, muita história, muitas oportunidades de desenvolver trabalhos e projetos muito legais de desenvolvimento humano, por muito tempo dentro das empresas, né, dentro das organizações, isso fez sentido para mim durante muito tempo, e há algum tempo também fazendo projetos fora e agora de maneira totalmente independente, trabalhando com desenvolvimento humano. Então, eu brinco que esse olhar, né, para a saúde das relações, para a saúde das pessoas, esse cuidado, essa possibilidade de trabalhar o potencial criativo, o potencial espontâneo, essa capacidade de fazer as pessoas assumir o protagonismo da sua vida, isso é algo que me mobiliza muito e me realiza muito. Então, como psicodramatista, eu sempre digo que a gente precisa trabalhar as pessoas para que elas sejam capazes de subir no palco e tomar a cena da sua própria vida, tomar a cena da sua própria história. Não, e é tão bonito, né, ver você falando sobre o quanto acho que te preenche, né? O jeito que você fala, que você se sente tão bem em falar. E eu imagino que deve ser um trabalho gratificante, né? Igual você tá falando, de ver uma pessoa se evoluir sozinha, né? Claro que você tá ali do lado, dando um apoio, né? Segurando na mão e tudo mais, e direcionando muitas vezes. Sim, mas deve ser muito gratificante ver, né? Uma pessoa... É gostoso. E eu já fiz isso de diversas formas, né, Gabi? Eu já fiz isso... dentro dos treinamentos, nas palestras, faço isso, né, até hoje, dou palestras, dou treinamentos, então isso é uma forma de você trabalhar o potencial espontâneo e criativo das pessoas, né, que é um linguajar de psicodramatista, tá, gente, que é baseado em Moreno. Então, numa linguagem moreniana, quando a gente fala de potencial espontâneo e criativo, a gente está falando da capacidade de dar novas respostas a situações antigas, ou de dar novas respostas a novas situações. Então, a gente pode trabalhar isso em palestras, em treinamentos,
em mentorias customizadas, né? Mentorias individuais e, claro, através da própria psicoterapia, né? Do processo terapêutico, que é um processo que, de fato, ele mergulha mais fundo, né? Na subjetividade humana, nos processos, nas questões emocionais. Então, assim, é muito prazeroso, né? Poder apoiar as pessoas nesse processo. Agora, é muito importante que a gente diga também que isso depende muito mais das pessoas do que do profissional. A pessoa tem que estar bem mais aberta, né? Não adianta também você chegar lá, fazer alguma coisa, se a pessoa não está disposta a abrir a mente, né? A receber aquilo, né? A trabalhar a mudança de atitude. Né? É uma troca, né? Porque o que a gente faz é apontar caminhos, é ajudar a ampliar autoconhecimento e autoconsciência. E né? nem toda vez vai ser fácil, né? Nem toda às vez vezes a gente fácil. vai encontrar... Muitas vezes não é fácil, né? Porque às vezes a gente se encontra numa posição que a gente precisa refletir, né? Às vezes, né? Ver o que a gente precisa melhorar, né? E aí, não, por isso que não é fácil, que a gente tem que estar com a cabeça aberta para entender aquilo que está acontecendo com a gente mesmo, né? E que automaticamente reflete no mundo que você vive, nas pessoas, no seu convívio né? social e tudo mais, na sua família e etc, né? E é importante dizer que cada um tem seu tempo, né? O tempo de todo mundo não é o mesmo. As pessoas, elas caminham pelos seus processos e pelas mudanças de uma maneira muito individual e num ritmo muito próprio. Nem todo mundo tem a capacidade de, com bom estímulo, caminhar de forma independente. Tem gente que precisa de um apoio, de um profissional caminhando mais junto, caminhando mais perto. Mas sim, é importante que a gente esteja aberto, é importante que a gente queira, né? Que a gente se prontifique a estar nesse processo. Porque se esse papel e esse contrapapel ele não acontece, a coisa não flui. E aí a gente vive todos os dias ou ao longo da nossa vida mudanças, né? E que seja uma mudança boa, né? E se for uma automudança, né? Que seja uma mudança tranquila. E eu acredito que o seu trabalho é tão importante por causa disso. Porque você, provavelmente, deve estar lá para fazer esse processo ser menos difícil. Né? Menos para suavizar um pouco, né? Isso. Para trazer um pouco mais de leveza, porque é trabalhar sistema de crenças, modelo mental. E eu sou uma pessoa apaixonada por terapia, né, Manu? A gente trabalha junto. É verdade. Eu amo minha terapeuta, né? E eu sou uma pessoa que eu falo que eu vou na terapia. Mas não é fácil, é difícil. Não, você vai lá para ver, encontrar questões, encontrar coisas dentro de você que às vezes você nem imaginava, Sim. né? E o que eu acho mais bonito da profissão é poder você fazer a outra pessoa pensar, né? Vocês estimulam de uma forma muito bonita, tranquila, sem magoar, né? Sem deixar uma marca ruim, mas para a gente refletir sobre tudo que está dentro da gente, né? E que, no caso, reflete como que a gente vive, até num sorriso de um dia, né? Sim. Reflete no seu jeito de ser, né? Nos convívios, igual se relacionar amorosamente, né? Com um amigo, reflete tudo, nas né? Nas relações sociais, nas relações afetivas. Eu costumo dizer, meninas, que assim... Terapia é vida, né? Não é? Eu gosto demais. Bom. É muito bom ser psicoterapeuta e é muito bom ser cliente de psicoterapia, porque eu também sou cliente de psicoterapia, né? Eu acho que é um processo super importante, assim como fiz outros processos de desenvolvimento pessoal profissional ao longo da minha vida, né? Já fiz processos de mentoria, já fiz no passado processo de coaching, né? Então, acredito que todos, de alguma forma, te trazem uma nuance muito importante sobre aspectos de autoentendimento, de autoconsciência, né? Do seu ser no mundo, do seu posicionamento diante da vida. Mas a psicoterapia é inevitável a gente dizer que ela traz um mergulho mais fundo. E é muito bom, eu acho sensacional. Eu admiro muito a profissão, de verdade. E Dani, a gente falando assim sobre a profissão de psicóloga e como que funciona a psicologia dentro das organizações, né? Que às vezes a gente tem dúvida como que um profissional ele atua dentro das organizações. É uma boa pergunta, né? Porque por muitos anos eu atuei dentro dos negócios também. E existe essa dúvida, né? Existe a dúvida de fato que a Manu tá falando da pessoa que fica lá no consultório, né? Sim, que é a visão do psicoterapeuta, que também não precisa ser só psicoterapeuta, né? O psicoterapeuta ele pode
com os conhecimentos dele, dar palestras, dar cursos. Bom, quando a gente traz para o contexto das organizações, a gente está falando de uma formação, de uma carreira, né, de um profissional que pode atuar normalmente dentro das áreas de pessoas, então dentro de áreas de gente, né, áreas de pessoas mesmo. Nós atuamos muito forte dentro dessas áreas, tanto em frentes de recrutamento e seleção, quanto frentes de treinamento e desenvolvimento, quanto frentes de cultura e engajamento, inclusive dentro de áreas de gestão de mudança. Eu, enquanto psicóloga, eu já atuei dentro de uma área de negócio como especialista em gestão de mudança organizacional. Que legal. Então, olha que bacana, né? Você usar os conhecimentos da psicologia. Você não vai atuar como psicólogo dentro da empresa, você não vai fazer terapia dentro da empresa. Dentro da empresa, você vai usar os seus conhecimentos de psicologia de forma aplicada para desenvolver as pessoas, para ampliar a consciência, para treinar as pessoas, para ajudá-las a encontrar novas respostas, para criar processos voltados para esse olhar do humano. Pois é, então não é de fato uma sessão de terapia. Não. Dentro da empresa, não. Dentro da empresa, o psicólogo ele vai desenvolver um processo de mentoria, ele vai fazer um counseling, né, que é um processo de aconselhamento. Por isso ele vai então suportar os líderes. É por isso que então é tão comum nas áreas de RH, né, de DHO, a gente vê profissionais de psicologia muito comum, né, trabalhando nessas áreas, né? Muito comum, né? Eu acho que vários profissionais se dão muito bem nessas áreas, né? A gente tem excelentes profissionais não psicólogos atuando em frentes de DHO. Mas o olhar da psicologia, sem dúvida, ele traz uma leitura, às vezes, do não dito, sabe? Que eu acredito que é muito bacana. Aquela capacidade de enxergar o que está além do que está dado. Bonito, falou bonito. Que muitas vezes e sobre o Janeiro Branco, Dani, conta pra nós, assim, que eu acho que nossos ouvintes e telespectadores gostariam de saber, né? Porque todo ano se fala muito, né, em Janeiro Branco e tudo mais. Por que ele existe? Você consegue falar um pouquinho pra gente por que existe essa conscientização no mês de janeiro e tudo mais? Claro. O Janeiro Branco, ele é uma campanha em prol da saúde mental e de prevenção ao adoecimento emocional. Essa campanha, ela começou em 2014, ela foi idealizada por um psicólogo mineiro, o Léo Abraão, né, o Leonardo Abraão, que tem uma importância aí muito fundamental nesse processo da campanha, do início da campanha, mas que hoje é uma campanha de todos os psicólogos, né? É uma campanha de todos os profissionais de saúde, psicólogos e não psicólogos. Eu costumo dizer que é uma campanha dos cidadãos, porque cada vez mais Janeiro Branco ganha uma amplitude muito significativa. Ganha uma força muito significativa. Janeiro Branco agora é lei, né? Então, janeiro é sim o mês dedicado à prevenção do adoecimento emocional. Ai, que bom. A conscientização sobre a saúde mental. Agora, você fez uma pergunta interessante, Gabi. Por que janeiro, né? E por que Janeiro Branco? Vamos pensar o seguinte, janeiro, enquanto marco temporal, normalmente é aquele mês que a gente permite se reconstruir, que a gente permite se reconectar com a gente mesmo. Que aí faz as nossas metas, sim, né? Acabou de virar metas. A gente repensa o que a gente quer para a nossa vida, para a nossa carreira, a gente refaz projetos. Nós nos permitimos recomeçar. Então, janeiro, dentro de uma compreensão dos meses do ano, de um marco temporal, ele tem esse papel. E branco, porque se a gente for pensar numa folha em branco, é onde de fato a gente tem a oportunidade de escrever ou de reescrever as nossas histórias. Faz todo sentido. Então, por isso Janeiro Branco. E é muito legal quando a gente pensa, porque a campanha já teve vários motes muito legais. Tem um que eu gosto muito, que é aquele: quem cuida da mente, cuida da vida. A Isabela Camargo, ela tem uma frase que ela fala que é assim: a saúde mental afeta tudo, e tudo afeta a saúde mental. Então, quem cuida da mente, cuida da vida. Esse ano, agora em 2024, o lema, se eu não estou enganada, é priorizando a saúde mental. Em 2023 foi a vida pede mais equilíbrio. Então, todas essas são questões muito importantes para lembrar a gente
que é tão importante cuidar da mente e da nossa saúde emocional quanto cuidar do corpo, cuidar da alimentação e cuidar de outros elementos de vida. Porque a gente vê as pessoas cuidando tanto da saúde física, do corpo, né? Tá muito na moda. E principalmente em janeiro, né? Que a galera, todo mundo vai pra academia, começou o ano, agora é um projeto verão. Mas fazer exercício físico junto com o cuidado da saúde mental também faz toda a diferença, né? Muito. Na verdade, é uma composição de fatores e elementos. Não é só fazer psicoterapia ou só ter conversas com pessoas queridas de confiança que agregam valor para nossa vida. E vindo de uma pandemia, né, Nossa, que as pessoas mudaram totalmente o jeito de viver e muitas vezes de pensar, né? Teve muita evolução, né? Muita. E muito rápida, mas foi um impacto muito grande, né, na vida das pessoas, social, né? Sim. E eu acho que mudou muito o jeito das pessoas encararem as coisas, né? E querendo ou não, dá para ver a importância da terapia, da psicoterapia na vida das pessoas, né? Sim. Agora, vocês tocaram num ponto que é interessante, né? Essa questão da pandemia. Como a pandemia, né, infelizmente, ela foi um marco também importante para esse processo de saúde mental, porque ampliou a consciência. As pessoas começaram a constatar e a sentir na pele o quanto cuidar da saúde da mente é necessário. Tá vendo? Porque elas começaram a adoecer, os níveis de adoecimento, eles aumentaram consideravelmente por tudo que é sabido por nós. Nós vivenciamos isso, foi extremamente difícil para todo mundo. Foi. Né? Quantos de nós não tivemos um processo de ansiedade, ou não tivemos uma crise de ansiedade, ou até outras questões? Quantos de nós não perdemos pessoas queridas durante o processo? Então, sim, cada vez mais essa consciência se amplia e no pós-pandemia isso ficou ainda mais evidente. Agora, você tocou num ponto, Gabi, que é assim, né? É fazer terapia, é praticar atividade física, é se alimentar bem, é se conectar com coisas boas, fazer atividades que eu gosto. O que é que eu gosto de fazer? O que é que me dá prazer? O que agrega bem-estar para minha vida? É me libertar das relações também que não me fazem tão bem. Sim. É exatamente o que eu ia falar agora, né? E é isso que é legal no processo de autoconhecimento, né? Você enxergando seus pares e vendo tudo aquilo que é bom e não é bom para você mesmo, né? Isso é muito legal. Eu falo que eu passei por isso e eu trabalho com os meus gatilhos desde que eu tenho 14 anos de idade, né? E querendo ou não, por mais que você cuide, ele pode voltar. Então, você tem que estar sempre ali cuidando de tudo, né? Saber o que é bom, o que não é bom, suas fraquezas, suas forças, né? Pra você estar sempre evoluindo como pessoa mesmo e nunca parar, né? Porque viver nesse mundão não é fácil, não. Esse mundo tá muito louco, né, gente? É um mundo extremamente difícil em vários aspectos, mas também com uma gama de possibilidades muito bacanas. Então, assim, é um processo ao longo da vida, Gabi. Você não pode parar, É um processo, ele não tem fim, né? Agora, é claro que a gente vai optar por procurar um apoio especializado em situações específicas. Não necessariamente a gente precisa optar por fazer sempre. A gente vai fazer quando aquilo fizer sentido para nós ou quando nós estivermos passando por uma situação que pede esse suporte maior. E pessoas são diferentes, né, Dani? Então, assim, você entender a sua diferença e entender a diferença também do outro é muito importante, né, para a convivência e para relações, né? E no ambiente de trabalho, eu acho que isso é mais importante ainda, né? Nós, por exemplo, que trabalhamos numa empresa muito grande, né? Que a gente convive com muita gente, eu e a Manu, a gente tá... a gente sempre está em contato com vários tipos de pessoas. E você entender que não tudo é baseado só sobre você, né? E sim sobre tudo aquilo que existe naquele mundo. Porque a gente vive no mundo, né? E aí tem a nossa organização que a gente trabalha. É um mundo. A nossa vida pessoal é outro mundo. Justamente. Né? E a gente conseguir fazer... como que eu vou falar? O meio de campo ali entre tudo e tá se sentindo bem ali, né? É um desafio, mas é possível. É possível. Nós somos seres integrais, né, meninas? Não tem como separar. Eu vou entrar para dentro da empresa, quando eu passar o crachá, eu vou esquecer que eu tô com um problema lá fora. Não existe isso. Quando a gente vem para dentro da empresa, a gente vem com tudo que nos compõe. Isso é fato. Agora, o que a gente aprende e pode desenvolver
É a nossa capacidade de administrar isso, é a nossa capacidade de lidar com isso de uma forma mais funcional. Agora. Aí nisso tem os mecanismos que vocês usam, né? Sim, então, sim, tem os mecanismos. Nos apoios e tudo mais. Justamente. Né? E saúde mental no trabalho é um tema muito importante. É muito importante. Cada vez mais as empresas também vêm trabalhando esses temas, vêm trazendo essas discussões para dentro do seu ambiente, porque as empresas atuam em mercados muito instáveis, muito volúveis, cada vez com uma demanda gigantesca. E né? qualquer pessoa dentro da empresa pode necessitar, né, Dani, de estar sendo cuidada, né? Por isso que a gente tem que observar muito. E isso é muito legal, porque o ambiente de trabalho, querendo ou não, ela é uma rede de apoio, né? Para tudo que esteja acontecendo na vida da gente. Ele pode ser com um amigo, né? Um colega que trabalha do lado. E a gente tem muito que prestar atenção nisso, né? Pra gente poder também estar ajudando suporte, e não né? só se ajudando, né? Isso é muito... que eu acho que é muito interessante a gente mencionar, porque pode ser de uma pessoa de alto escalão quanto uma pessoa mais abaixo, e que não faz diferença, né? Cada um tem suas lutas, suas dificuldades. Todos e a minha dificuldade não é menor do que o outro e vice-versa. E nem a minha dor é menor que a do outro. Isso, a gente tem que saber entender porque isso. Porque às vezes né? a gente pensa, né? Não credibiliza a dor do outro. Fala, ai, que drama, que bobagem. Nossa, mas se chateia com pouca coisa demais. Não, gente, cada um responde de uma determinada forma. Isso, as situações de vida e carreira. E você falou uma coisa legal, que é isso, né? O ambiente de trabalho, ele é uma grande rede. É uma grande rede relacional. É uma rede que pode ser saudável ou não. E aí estão as questões importantes no que tange a saúde mental no trabalho. Como é que é esse ambiente corporativo? Como que as relações são estabelecidas dentro desse ambiente? As relações estão saudáveis ou estão adoecidas? Como são as lideranças? Essas lideranças, elas estão preparadas para lidar com pessoas? Porque isso é uma coisa muito importante, né, Dani? Ser um líder não é só você ter um cargo, uma posição, né? Você, de fato, tem que entender essa questão, que você está lidando com uma equipe e que essa equipe é formada por pessoas. E cada um tem sua particularidade, tipos diferentes, né, de pessoas. Às vezes o que é um ponto para mim, né, igual você falou, uma dor para mim não é para o outro. E para o líder entender isso, né? É ser uma pessoa que enxerga o lado do outro. Isso, né? Além da posição de ser o líder, né? Isso aí é muito importante e tem que ter essa conscientização. Tem que ter. A liderança, ela tem que ter esse desapego de si mesmo, né? Ela tem que desapegar do ego, o que muitas vezes é difícil para muitos líderes também. Mas é preciso que esse líder olhe mais para o outro do que somente para si. E os colegas, Dani, como que eles podem enxergar, como que ele pode ser uma rede de apoio? Porque não necessariamente precisa ser o melhor amigo, né, da pessoa. Porque a Manu tava falando um negócio antes da gente começar, que é que a gente fica no trabalho mais que em casa, né? Justamente. Então, como que os colegas podem ajudar também, assim, porque a gente falou do papel do líder nessa posição, né? Para que torne também um espaço, um ambiente saudável, né? Que além do líder, mas os colegas, as pessoas que trabalham com você, o que ela pode fazer para tornar esse ambiente mais leve, mais saudável? É multifatorial, né, meninas? É multifatorial. Assim, existe uma parte que é da empresa, obviamente, existe uma parte que é da liderança e existe a questão que é minha, que são minhas, né? Que são dos pares e que são minhas. Então, essa construção de um ambiente de confiança e de um ambiente com segurança psicológica, ela é feita a 4 mãos. Ela não é feita só pela liderança, ou só pelo que a empresa estimula ou não. Ela é feita por todo mundo que compõe aquela área, aquele departamento, aquele negócio. Então, cada um precisa ter uma consciência de si e do outro, cada um precisa trabalhar na direção de relacionamentos mais saudáveis, de posicionamentos mais assertivos, na capacidade de construir conversas necessárias, de ter diálogos importantes dentro do trabalho. Eu falo que assim, a gente precisa aprender a lidar com as emoções confortáveis e desconfortáveis que nos compõem. E aprender a fazer conversas necessárias não é algo simples, vocês sabem por quê? Porque desde criança a gente foi ensinado a esconder as emoções autênticas e a usar as emoções disfarce. Como assim, Dani? Olha só,
eu lá, menino, né? O menino, por exemplo. Por que você tá chorando? Homem não chora. Para com isso, que bobagem. Chorar pra quê? Por que você tá frustrada porque não gostou desse presente? Larga de ser mal agradecida. E aí, o que eu faço? Eu coloco a minha emoção autêntica debaixo do tapetinho e aprendo a usar uma emoção disfarce. Ah, tá bom, obrigada. Dou aquele sorrisinho amarelo. E aí, na empresa, no trabalho, eu não posso falar que eu não tô bem, que eu tô mal, né? Porque senão eu sou dramática e sou exagerada. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito essa capacidade das pessoas se colocarem no trabalho, essa capacidade de ter diálogos mais fluidos, porque ninguém tá bem o tempo todo, ninguém acerta tudo sempre, ninguém se sente capaz 100% do tempo, isso não existe. Então, é necessário que os colegas, que os pares tenham essa compreensão humana, trabalhem de forma colaborativa, entendem que as pessoas estão ali para um trabalho de complementariedade, de habilidades, de competências, de capacidades. E Dani, as pessoas dão sinais, né? Elas dão sinais. Que tipo de sinal que a gente pode perceber quando uma pessoa não tá bem, ela não tá se sentindo bem? Isso a gente consegue ver ou isso depende da pessoa? Como que é isso? Elas dão sinais, as pessoas dão sinais. É muito importante que cada vez mais a gente trabalhe também o reconhecimento de sintomas, né? Ou dos primeiros sintomas. Primeiro a gente precisa entender, assim, se a Dani é uma pessoa que normalmente é mais extrovertida e é mais falante. E de um tempo pra cá, de 3 semanas pra cá, a Dani está mais quieta, está mais calada, está mais ensimesmada, né? Que é um termo da psicologia, mais fechada em si. Tem alguma coisa acontecendo. Entendi. Pode ser alguma coisa mais séria ou não? Pode. Mas é alguma coisa. Mas é alguma coisa. Então, eu preciso começar a perceber os comportamentos, né? Que é aquilo que a gente tem de mais evidente. Porque eu não vejo o que está submerso no iceberg. Eu vejo a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg são os comportamentos. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu exponho. Então, eu preciso começar a observar isso. Alterações de humor. Alterações de humor muito significativas. Então, de repente, eu tenho um humor sempre elevado e mais alto astral. E você começa a me perceber com um humor mais deprimido. Às vezes até com mais raiva também. Com mais raiva, mais irritabilidade. Isso, Começa a ficar mais irritada, dar mais respostas. De repente, ser mais grosseira em situações que antes jamais seria. Tudo isso são evidências. Eu começo, por exemplo, eu sou uma pessoa que me posiciono muito durante as reuniões. E, de repente, eu paro de falar. Começa a ficar mais calada. Eu simplesmente falo, entro mudo e saio calada da reunião. Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Se é um processo de adoecimento ou não, não sabemos. Mas alguma coisa está acontecendo ali. Então, é preciso, sim, que os colegas, que os pares, que a equipe esteja com o olhar muito atento. Por isso que a gente fala de humanização eu acho que do trabalho. E, na verdade, né, você explicando isso, você falando, acaba que até é simples, não é difícil, né? Eu acho que é mais... acho que a palavra principal é o apoio mesmo, a gente entender que a gente está ali por um bem comum, né? Que é o trabalho, né? Sobre a evolução da organização, mas automaticamente a gente está convivendo. Então, você tem que dar um apoio, independente das diferenças que você tem com a pessoa, né? Sim. Eu acho que a palavra principal é o apoio mesmo. E não é tão difícil. Do jeito que você fala, explica para nós, não tem um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que cuidar da gente também é cuidar do outro. Também é cuidar do outro. Assim, aprender a respeitar e a ser empático, desenvolver empatia. É muito bom, né? É muito importante. É uma questão de humanidade até. Então, quando você fala, parece não ser tão difícil, por quê? Porque a gente precisa treinar a nossa capacidade de perceber o outro, perceber além do nosso umbigo, né? De cuidar do outro. Isso é muito do humano também. Agora, estar bem, né, Gabi, é fundamental. Estar bem é fundamental para você criar também relações saudáveis e para você ter capacidade de ajudar as pessoas. Por isso que eu digo, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. É a história do avião, né? Da máscara de oxigênio, primeiro em você. Quando a gente vai voar, a aeromoça fala isso, né? A máscara de oxigênio primeiro em você. Para que você tenha a capacidade de ajudar e de contribuir com o outro. E Dani, assim, falando da gente, né? Nós mesmos.
que dica que você traz pra gente aprender a cuidar melhor da nossa saúde mental? O que a gente pode fazer para que isso se torne uma prioridade na nossa vida, né? Porque, igual a Gabi falou, às vezes o dia a dia ele é tão corrido, ele engole tanta gente que às vezes a gente nem percebe os nossos próprios sinais, né? Justamente. E que dica você dá pra gente conseguir enxergar, né, esses... porque às vezes a gente tá passando, né, Isso, Manu, e às vezes nem sabe, só vê quando tá bem agravado, isso, né? E normalmente é isso, né? Os primeiros sintomas de adoecimento, eles são subclínicos. E a gente só busca ajuda normalmente quando eles se tornam clínicos. Isso é fato. E às vezes a gente nem vai conseguir curar, né? A gente, às vezes, porque o corpo fala, né, Dani? Sim. Às vezes entra num processo de agravamento de um adoecimento mental, emocional, que precisa realmente de uma intervenção mais forte, ali, mais significativa. Agora sim, existem formas, né, vamos dizer assim, dicas para a gente lidar e cuidar disso. Numa perspectiva preventiva, o que a gente pode fazer, vou dizer de coisas simples. A gente aprender, por exemplo, a conversar, a dialogar, a fazer os diálogos na relação amorosa, afetiva, nas relações sociais, nas relações de trabalho. Então, se eu não estou bem, se tem alguma coisa que está pegando, que está batendo, gente, eu vou chamar a Manu para conversar, eu vou falar com ela, eu preciso falar com ela. Então, é uma dica boa, porém não é fácil, não, né? De jeito nenhum, não é fácil por todas essas questões que nós já falamos aqui, mas é um exercício que a gente precisa tentar fazer, Gabi. Da melhor forma que a gente conseguir, não precisa ser perfeito, não precisa ser o modelo ideal, não precisa seguir nenhum roteiro, mas a gente precisa aprender a trabalhar isso, porque isso traz um alívio muito importante e uma capacidade de fluidez e de saúde nas relações. Uma outra perspectiva, por exemplo, é a gente tomar o nosso café da manhã com calma, refeições com mais calma, com pausa. Hoje você vê as pessoas não parando para comer, para se alimentar direito. Olha eu aqui. Elas levando a comida para frente da tela, do computador. Eu gosto do Gabi, ela é assim mesmo. Então é isso. Então a gente precisa, de fato, cuidar disso, fazer refeições mais pausadas. Aqui nós estamos falando de ações mais preventivas, né, ao adoecimento. Tomar um banho quentinho e demorado, sabe, Gabi? De manhã ou de noite, que é onde normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo do que no decorrer do dia, mas se demorar um pouco mais no banho quentinho, principalmente para quem é mãe, né? Às vezes não tem naquela loucura da casa, loucura, criança, né? vai. Mas assim, se permitir, sabe? Assim, se permitir deixar a água cair no corpo, no rosto e sentir, né? A gente nem sente mais a água quando lava a mão, gente. Quantos de nós vai lavar a mão e sente a água caindo na mão? Então, essa questão de trabalhar o estado de presença, isso é muito importante. Que outras coisas, se alimentar bem é muito importante. Isso afeta muito o nosso bem-estar. Dormir bem, né, gente? Dormir bem é fundamental e é estruturante para a gente lidar melhor com o gerenciamento de estresse no dia a dia, para a gente ficar bem. Mente cansada, corpo cansado, não produz bem, não fica bem, fica irritado, fica mal-humorado. Isso é verdade. Reduzir telas, né? Quando a gente trabalha com as pessoas a questão de higiene do sono, a redução de telas, que hoje é um baita desafio, é algo extremamente importante. Então, a gente se propor em determinadas situações ou a partir de determinados horários que a gente vai dar uma pausa na telinha, a gente vai diminuir o uso da rede social. Isso é outra coisa muito importante também. Eu costumo fazer isso, viu? É uma dica, gente, no final de semana. Eu acho que o menos possível que eu consigo ficar sem celular. Tem gente que até quer me bater, que eu não respondo no WhatsApp, não respondo mensagens e nada. Mas é um negócio que me faz bem, né? E já vem uns 2 anos que eu venho tentando fazer isso, dar uma desligada. Porque como a gente... No ambiente de trabalho, a gente usa muito bate-papo, né? Usa o Teams, usa o WhatsApp. A gente fala com muito fornecedor, né? A gente conversa muito com o pessoal lá da Altos mesmo. Como a gente trabalha no endomarketing, no marketing, né, Manu? Isso. Então, aí chega no final de semana, eu tento dar uma pausa. Às vezes, até durante a semana, num dia, que foi muito difícil, eu chego em casa e dou uma desligada do telefone. Eu adoro ver televisão. Então, eu vou ver televisão, vou ver filme, né? Um negócio que me tranquiliza, que eu gosto muito. Tudo isso que também desafoga a sua mente, né? Que dá uma limpada, né? Que dá uma limpada, que descansa a sua mente de outros assuntos, de outras
de outros temas, de outras necessidades, se permitir não fazer nada. Hoje você percebe isso nas novas gerações. Eu tenho um filho pré-adolescente, eles não sabem lidar com ócio, gente. Sem ficar sem fazer Não nada. sabem lidar com ócio, eles ficam desesperados. Como que pode, né? Como que pode, né? E antigamente, se você for conversar com uma pessoa mais velha, idosa, ela fala assim, nossa, eu adorava ir pra fazenda com meu pai, por exemplo, ficar lá olhando o nada. Isso. Assim, é uma coisa que pra nós também, eu imagino que pra mim, pra Manu, também é uma coisa meio assim, uau, desafio, você consegue. Mas era uma coisa tão tranquila, né? Tão fácil de acontecer, e hoje já tá cada vez mais difícil. E a velocidade da informação, acho que dificultou também. Muito. O nosso estilo de vida mudou muito, né, meninas? Hoje nós somos tecnológicas, a gente é digital, a gente quer acompanhar tudo em tempo. A gente quer saber com a internet, com a globalização, a gente fica acessando tudo que acontece no Brasil e no mundo. E eu acho que isso trouxe inúmeros benefícios para a nossa vida, para a nossa carreira. Agora, aprender a desacelerar é muito importante. Se permitir desacelerar. A gente se sente... a gente sente que a gente vale menos se a gente não produziu muito. Então, se eu tô em casa no final de semana e eu propus arrumar o guarda-roupa e por alguma razão eu não arrumei, isso não aconteceu, meu Deus, eu me sinto fracassado. Gente, para! Tá tudo bem. O meu melhor todos os dias não vai ser sempre no alto do gráfico. Tem dia que o meu melhor é isso, tem dia que o meu melhor é aqui, tem dia que o meu melhor é aqui. Isso vai se alterando. E vai dependendo da circunstância. Muito, a gente também tem que ter um pouco mais de autocompaixão, de gentileza. Então, esse exercício de desacelerar, esse exercício de vou ler um livro que eu gosto, eu vou tomar uma tacinha de vinho para relaxar. Tudo isso são formas de prevenir o adoecimento. E assim, né, Gabi, voltando aqui à sua pergunta, é claro que em casos onde já existe um comprometimento emocional, um comprometimento da saúde mental, buscar ajuda especializada, fazer psicoterapia, fazer um acompanhamento com psiquiatra, às vezes é necessário o uso de uma medicação. Isso também é extremamente necessário e valioso para determinados transtornos e adoecimentos mentais. Então, se a pessoa já está numa depressão leve, se ela já está num transtorno de ansiedade, tendo crises de ansiedade muito frequentes, ou até com uma característica de burnout, é importante que ela seja acompanhada de forma mais efetiva. As pessoas dizem, às vezes me perguntam, fazem uma pergunta que é assim, Dani, como que a gente sabe quando que a gente precisa fazer terapia? Que a gente deve buscar terapia. Eu acho que você não sabe, não. A gente sabe, não. Não sei se a gente sabe, mas o fato é que, eu brinco, né? Claro que várias questões nos levam para esse contexto do autocuidado. Às vezes eu posso querer fazer terapia também para discutir questões existenciais, para olhar um pouco mais fundo para essas questões do meu posicionamento na vida. Mas, principalmente quando eu sinto que eu não estou dando conta. Quando eu sinto que os meus recursos internos, os meus recursos emocionais, eles não estão sendo suficientes para dar conta. Isso é tão legal porque você tá falando, porque a gente fez um vídeo do Setembro Amarelo, né? E obrigada, Giovana, se você assiste nosso podcast. Ela veio fazer um vídeo para nós. E ela é terapeuta, né? E ela cuida muito de adolescente, jovem. Olha só, né? que trabalho. E aí ela falou sobre isso. Geralmente, a pessoa, quando ela tá prestes a ter uma crise, ou ela já tem crise e não sabe, tudo que passa na cabeça dela, ela não vai dar conta. Eu não vou dar conta. Ela não vê mais recurso, né? Sim. Apesar deles estarem ali, os recursos existirem, a gente não enxerga, a gente não percebe o que a gente pode fazer. Distorcidos. E aí ela falou assim, a pessoa fica assim, eu não sei o que eu vou fazer. Isso. O que eu vou fazer? E para ela, o negócio tá explodindo ali, uma bomba atômica, e ela fica desesperada e não sabe o que fazer. É isso. Né? Porque o Setembro Amarelo é sobre o suicídio, né? Isso, e aí aí que a pessoa para e pensa, eu não sei mais o que eu faço, acabou, que pra mim acabou. Sim, ela se sente sem esperança diante da vida. Pois é. Ela se sente de mãos atadas. Então, se a pessoa chega nesse momento, gente, precisa de ajuda urgente. E se ela não quer ir, leve ela. Aí ela dá sinais, né? Ela dá sinais, é muito importante, ela dá sinal. Então, todas as vezes que a gente sente que a gente precisa de apoio, que a gente não está conseguindo, que está muito difícil, busca uma ajuda especializada. Com certeza isso vai contribuir minimamente para uma vida mais saudável, para uma vida um pouco mais leve, ou talvez para um olhar mais leve diante da vida. Não sei se a vida necessariamente ela vai se tornar mais leve. Tem momentos que sim, tem momentos que não. Mas o nosso olhar de um pouco mais de leveza, ele é importante. Eu uma vez recebi uma
uma dedicatória num livro da Leila Ferreira, jornalista. Ela tem um livro antigo que ela lançou e que eu gosto muito, A Arte de Ser Leve. E ela escreveu desse jeito para mim na dedicatória. Dani, a vida é dura, mas ela fica infinitamente mais leve quando a gente aprende a carregar menos peso. Porque o peso é a gente que... A gente precisa aprender também a carregar menos peso. Muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Leve. E eu posso falar que eu sou meio privilegiada, né? Minha mãe é assistente social. Bacana. Então, desde que eu sou criança, né? Eu e a minha irmã, a gente foi orientada a ter essa percepção. Apesar de eu, por exemplo, tive uma infância muito difícil comigo mesma, mas isso não vem ao caso. Mas a minha mãe sempre apoiou a gente nisso, ela sempre teve um olhar diferente. Por ser uma profissional da saúde, né? Isso, e nem sempre dentro de casa a gente tem, né? Às vezes a família não sabe o tanto que é importante ela ser esse apoio, né? E tá ali para abrir seus olhos, tentar conversar, te explicar, olha, não acabou, tá? A gente vai resolver. Vamos ali que nós vamos fazer uma terapia, né? Sim, ou vamos ali e vamos fazer alguma coisa, vamos tentar resolver, né? E ajudar a pessoa para que não chegue até o fim, né? Que não seja drástico. Um agravamento. Por isso que o Janeiro Branco ele tem uma importância muito fundamental para nós. Né? Porque, na verdade, não é só janeiro, são todos os meses. A campanha é em janeiro, por quê? Porque em janeiro é onde maciçamente a gente trabalha essa conscientização. É onde maciçamente a gente tem o apoio de profissionais, de pessoas gravando podcasts, falando nas suas redes sociais sobre o tema, etc. e tal. Mas essa conscientização sobre a prevenção do adoecimento emocional e da saúde mental, ela tem que acontecer todos os meses do ano. Ela tem que acontecer sempre. Porque isso faz parte do nosso ser e estar no mundo. Exatamente. E cada vez, Gabi, que a gente torna as pessoas mais capazes, mais informadas e mais conscientes de si, dos processos que nos acontecem, mais a gente vai ter capacidade de dar as mãos um para os outros, de reconhecer e de ajudar, seja dentro da família, seja fora, seja num grupo de amigos, seja, né, também dentro do ambiente de trabalho. E, Dani, eu ia te fazer outra pergunta. É uma pergunta acho que um pouco mais difícil, né, para as pessoas, assim. Muita gente tem tendência a evitar, né? A hora que começa a perceber que tá tendo problema, que tá ficando um pouco mais difícil, né? Eu falo não só no trabalho mesmo, mas na vida pessoal também. Igual, por exemplo, a gente vê relacionamentos acabando porque o outro não consegue... às vezes o problema é com ele mesmo, mas ele às vezes não consegue conversar, por exemplo, né? Igual você falou que é muito importante conversar. Como que acontece? Como que é para a pessoa ter o start de falar assim, olha, eu preciso olhar para mim, né? Eu preciso cuidar de mim, senão eu não vou conseguir conviver com as pessoas aqui, eu não vou conseguir fazer minhas atividades diárias, eu não vou conseguir seguir em frente, né? Existe esse start da pessoa, ela precisa... Esse gatilho. Isso, ou precisa de um apoio mesmo, de alguém falando, olha... Pra ela. É uma boa pergunta, sim, Gabi. Na verdade, nem todo mundo vai ter essa capacidade ou essa iniciativa de buscar ajuda. Alguns sabem que estão passando por processos difíceis, que precisam melhorar a si mesmo para melhorar as suas relações pessoais e profissionais, e ainda assim não fazem esse movimento. Outras pessoas têm uma flexibilidade cognitiva maior, têm uma abertura maior para esses processos, para a experimentação do novo, para se permitir estar, né, dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de desenvolvimento profissional pessoal, por exemplo, como uma mentoria, que às vezes também não é terapia, obviamente que não é, mas pode ter uma função terapêutica para aquele indivíduo. Nem todo mundo vai ter essa abertura. Em muitos casos, quando acontece situações muito significativas, quando essas pessoas começam a perceber o impacto do não cuidado, que elas vão. Às vezes vão porque alguém leva. Então, eu já recebi clientes que chegaram, por exemplo, num processo terapêutico porque alguém falou, olha, você faz, porque se você não fizer, não dá. E muitas vezes essa pessoa já perdeu muita coisa na vida. Perdeu muita coisa, né? Já teve impactos significativos nas suas relações, inclusive na sua carreira. Mas normalmente é quando acontece algo que realmente é mais definitivo ou mais marcante para essa pessoa.
quando acontecem situações de perdas, situações de frustrações ou de fracassos, não alcance de conquistas, de metas, é que as pessoas começam, né, a ter esse chacoalhão e talvez fazer movimentos diferentes. E há aquelas pessoas, meninas, que vão passar uma vida toda enfrentando os mesmos desafios, os mesmos velhos problemas e não vão ter essa capacidade espontânea, criativa, de buscar ajuda, não vão fazer esse movimento. E só vai viver a vida. Vai viver a vida dentro de um limite, forma, né? dentro de um modelo mental que vai limitar, obviamente, as suas relações, as suas conquistas, a leveza nas suas próprias vidas. Mas que ok, por quê? Porque culturalmente a gente precisa lembrar que no passado terapia era coisa de louco, né? Adoecimento mental e emocional, putz, que frescura é essa? Que drama, nossa, mas essa menina é muito dramática, é muito fresca, ela não dá conta, não deu conta, pede pra sair, não é assim? Que infelizmente até hoje a gente escuta alguns falando, não deu conta, pede pra sair. Então, culturalmente a gente tem essa herança. Isso começou a se modificar muito fortemente nos últimos anos, ainda bem, cada vez mais. A prevenção da saúde mental, emocional, os cuidados com a mente, tanto quanto cuidamos do corpo, da alimentação, ele tem ganhado espaço nas mídias sociais, dentro das empresas, dentro das relações, mas ainda temos grandes desafios, especialmente para pessoas que talvez são de outra geração, têm um modelo mental menos flexível, mais rígido com algumas questões, tem uma história de vida que às vezes leva elas também para esse lugar. Isso aí é engraçado, né? Toda na formação de identidade da pessoa pode influenciar também como ela encara, né? Isso é muito... Por isso que eu falo que eu admiro tanto a profissão. Todas as nossas histórias nos compõem. Por isso que eu falo que eu admiro tanto a profissão, porque o psicólogo, né? O psiquiatra, o psicoterapeuta, ele sabe enxergar isso daí tudo. É muito bonito a profissão, porque vocês conseguem ver e, além de tudo, ainda tem a empatia de entender que, olha, essa pessoa é de um jeito, essa de outra, e lidar com ele, todos eles. Eu acho que é a coisa mais legal e mais bacana. E você falou uma coisa muito legal também, que é o Janeiro Branco, né? A gente tá falando disso agora, mas a gente não pode parar. Janeiro de 2024, mas é sempre. Janeiro é todos os meses, todo mês deveria ser janeiro, na concepção do significado, obviamente. E Dani, assim, a gente voltando um pouco sobre o ambiente de trabalho, como que ele pode afetar a saúde mental, né? Porque às vezes a gente não percebe que às vezes tem um impacto, né? Como ele pode impactar o ambiente de trabalho na nossa saúde mental? Nós temos que nos lembrar, Manu, que a maior parte do nosso tempo, normalmente, nós estamos no trabalho. Então, é inevitável a gente entender o trabalho como um elemento social de configuração de vida que nos compõe. Então, imagina se a gente está num lugar que não é saudável, que tem conflito o tempo todo, onde eu não me sinto respeitada, onde eu tenho um líder que não me escuta, que não me reconhece, que não me dá oportunidades, que não me dá feedbacks. Então, o ambiente de trabalho, ele é fundamental para o bem-estar do indivíduo. Inclusive, algumas pesquisas mostram que 3 a cada 5 pessoas atribuem ao trabalho, ao contexto do papel profissional, o principal motivo do seu adoecimento. E eu acho que tem felicidade e adoecimento muito relacionado, né? Tem muita gente que pega e fala assim, não, a minha felicidade é a minha vida profissional. Sim, né? Por quê? Porque é um espaço muito significativo. E aí abala quando não tá bem, né? Quando não tá bem, gente, eu gosto da seguinte frase: existe uma carreira na vida e não uma vida na carreira. A gente também não pode inverter, que muita gente inverte. Muita gente acha que tem uma vida na carreira, que a carreira é a vida. Aquilo só. Aí perde o trabalho, perde o chão, se desespera. Não, calma, respira. Primeira coisa, seja protagonista da sua história e da sua carreira. Né? A sua carreira, ela é sua, em primeiro lugar. O conhecimento é seu, em primeiro lugar, cuida disso. Cuida de estar bem, de fazer boas parcerias ao longo da sua jornada profissional. Agora, existe uma carreira na vida. O papel profissional é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. É onde a percepção de significado, de valor, de contribuição social, de contribuição produtiva, é onde, inclusive,
eu monetizo o meu conhecimento, a minha capacidade de contribuição, para eu bancar as minhas necessidades materiais e os meus desejos materiais. Então, muitos sonhos que eu realizo na minha vida pessoal, ele vem do trabalho que eu entrego, do trabalho que eu desenvolvo. Então, ele tem um significado muito grande para trazer significado para a nossa vida. Por isso é tão fundamental que cada vez mais a gente amplie as discussões sobre saúde mental no trabalho. E que as pessoas estejam conscientes. A gente trabalhe, né, Gabi? A gente precisa trabalhar para os ambientes serem mais saudáveis. Ai, Dani, fala sério, isso é possível? Sim. É possível. Isso é possível. Eu não quero ser utópica e nem idealista. Eu sei que é difícil muitas vezes, eu sei que nem sempre tudo vai ser como a gente espera e não vai ser mesmo. Por isso. A gente precisa lidar com isso, inclusive. Agora, a gente pode sim construir relações mais leais, fazer mais depósitos do que retirada na conta bancária emocional das nossas relações profissionais. Muito bom. Legal. E Dani, assim, como a gente pode fazer, né, para incentivar essa cultura do cuidado com a saúde mental, que seja no nosso ambiente de trabalho, que seja na nossa família, na nossa casa, o que a gente pode fazer para incentivar essa cultura? Porque não adianta também a gente falar que a empresa fala sobre isso, né? As empresas estão falando, mas a própria pessoa ainda não entendeu, né? Sim, sim. Né? A gente precisa cada vez mais dar informação, porque como é que a gente leva as pessoas de um nível de inconsciência para defesa daquele processo? A partir, em primeiro lugar, do processo de conscientização. Gestão de mudança fala muito disso. Para eu sair da inconsciência, eu preciso trazer as pessoas para a consciência através de informação, de comunicação, depois trazer para um processo de entendimento daqueles processos, para depois ela ir para a aceitação e para a defesa. Né? Da saúde mental, das ideias, etc. e tal. Muitas vezes não é só trazendo informações técnicas e teóricas, mas também trazendo exemplos práticos, trazendo exemplos de pessoas conhecidas, lendo cases. Gente, acontece toda hora. Quantas histórias a gente tem acesso na mídia a todo o tempo. O último Setembro Amarelo de 2023, ele foi um marco muito forte, né? Quantos casos a gente teve, casos inclusive locais, regionais, de pessoas que, por exemplo, se suicidaram, cometeram o autoextermínio no mês do Setembro Amarelo. Olha que coisa, né? Então, a gente precisa levar essas histórias à tona, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desmistificar esses temas, a gente precisa mostrar para as pessoas, através de exemplos simples delas mesmas, o quanto, quando elas estão bem, o quanto que isso impacta numa vida mais feliz, numa vida mais produtiva. Né? E também, assim, dar consciência através da psicoeducação. E no Janeiro Branco, uma das coisas que a gente fala o tempo todo a gente precisa psicoeducar. A gente precisa psicoeducar. Opa! Empolguei aqui. Mas a gente precisa trabalhar essa questão de naturalizar e normalizar que tudo que nos compõe é confortável e desconfortável. Então, que sentir tristeza é normal. Tem hora que a gente vai ficar triste, chateado mesmo. Tem hora que a gente vai ficar afim de ficar na nossa. E tá tudo bem. Tem hora que eu vou ficar com raiva, vou ficar frustrado diante de uma situação XYZ. E tá tudo bem. Tem hora que eu não vou gostar de ouvir alguma coisa, porque eu não sei naquele momento lidar ou assimilar aquilo que eu ouvi. Está tudo bem. Todos nós somos assim, independente da maturidade emocional que tenhamos. Agora, se eu começo a perder a funcionalidade, se eu começo a me demorar em alguns sentimentos, então se a tristeza começa a fazer morada constante, e a gente precisa ligar o pisca-alerta. Né? Se em todas as situações eu sinto raiva, irritação e frustração, eu preciso ligar o pisca-alerta, eu preciso estar atento, porque alguma coisa diferente está acontecendo ali. E a gente tem tendência a recuar, né? A gente tem tendência a recuar. Quando a gente começa a sentir essas coisas, o descontentamento, a raiva, né? A gente tem tendência a recuar e evitar fazer coisas que são, por exemplo, corriqueiras do dia a dia, né? E a gente recua das pessoas, a gente se afasta das pessoas, né? Que aparentemente é mais fácil, né, Gabi? Aparentemente é mais fácil eu me proteger, e aí muitas vezes é um mecanismo de defesa mesmo, eu me proteger
daquela emoção desconfortável, daquela situação desconfortável, do que eu encarar e lidar com isso. É verdade. Né? Do que eu colocar a situação na mesa e falar, olha, não tá legal. Isso que eu tô fazendo, isso que eu tô vivendo, não tá Não bacana. tá legal. A gente não aprendeu a fazer isso. A gente também não aprendeu a ter coragem, né, Dani? De olhar pra gente mesmo e falar, isso que eu tô sentindo é por causa desse... Isso, e coragem. Gente, vou ajeitar aqui, porque não tá legal, hein? Pera aí. Coragem. Agora melhorou, agora acho que melhorou. Vamos lá. E é assim, porque é ao vivo. É ao vivo, é assim mesmo. Coragem não é ausência de medo. Não, né? Coragem não é ausência de medo. Às vezes a gente acha que, nossa, a pessoa corajosa, ela é desbravada, ela é destemida, ela não sente medo, ela não sente insegurança. Mentira! Não é. Às vezes o medo é o gás da coragem, né? Todos nós sentimos. Mas é colocar o medo em um tamanho que ele precisa ter. Então entende que o medo aqui do meu lado, né, com a minha idade, acho que eu não vou revelar o número aqui. Eu também não vou, não. O medo é uma criança de 5 anos que está sentada aqui do meu lado. Tudo bem, você pode ficar aí, mas fica aí quietinho que eu tô aqui gravando um podcast com as meninas. Eu tô aqui participando de um bate-papo super legal. Mas pode ficar aí, tá tudo bem. O medo é protetivo. É o que eu falo, né? Do que é funcional e do que é disfuncional. Sentir ansiedade diante de algumas situações é natural? Claro, gente, a ansiedade tem uma função extremamente importante. De nos proteger, de fazer com que a gente tenha um olhar mais cuidadoso diante de situações da vida. Agora, começou a ficar exacerbado, a gente está sentindo isso a todo momento, toda hora, de uma maneira exagerada, a gente está sentindo angústia no peito o tempo todo, as mãos transpirando o tempo todo, opa, está disfuncional. Aí eu preciso cuidar. O medo tá tão grande que eu não consegui sair de casa para gravar o podcast, eu não consegui sair da mesa de reunião para vir fazer a apresentação executiva que eu preciso. Opa. Não tá certo. Não tá certo. Então, assim, sentir essas coisas é normal. Vamos naturalizar. Ninguém é perfeito, ninguém acerta tudo, ninguém sabe tudo. Isso não existe. O importante é a gente querer cuidar. O importante é a gente estar aberto a isso. E que a gente possa, cada vez mais, né, meninas, ajudar as pessoas nesse movimento. Dizer para elas, olha, tudo bem. Né? Existe a possibilidade de você trabalhar isso, tá tudo bem. Eu também já passei por isso, eu também já senti isso. E também a questão do medo é muito isso, né? Eu já passei por isso e não ter medo de falar, olha, eu já passei por isso. Você pode fazer assim, assim, assim. Né? E pela sua experiência, você também querer ajudar o outro. Claro. Porque isso acontece muito no ambiente de trabalho, né, Dani? A gente não pode ser hipócrita também. As pessoas têm receio de falar, olha, eu sou bipolar, por exemplo. No ambiente de trabalho. A pessoa tem medo de assumir isso, né? Justamente. Ou a pessoa tem medo. Eu tenho ansiedade forte, entendeu? Sim. Então, a pessoa tem que deixar esse medo também. Porque no ambiente de trabalho, como a gente tá lá o tempo inteiro trabalhando, vivendo situações que podem ser gatilho, eu acho que tem que ter essa sinceridade com ela mesma, né? E não ter medo de falar, olha, eu já tive ansiedade. Tá? Sim, ou até assim, de que forma eu conto que eu não tô bem, ou que eu trabalho porque que eu tenho essa dificuldade. De que forma também que eu coloco de uma forma que talvez eu não me sinta tão exposto o tempo todo. Agora, o ambiente de trabalho é um ambiente normalmente extremamente competitivo, onde as pessoas têm que dar conta, elas têm que ser perfeitas, elas têm que ser mega, ultra, master, né, competentes no que fazem. Ninguém é competente em tudo. E nem ninguém o tempo dá todo. conta de tudo o tempo todo. Então, ainda tem um estigma muito grande em torno disso. Eu acho que é algo que a gente vai levar um tempo para vencer e para evoluir culturalmente. Mas penso que estamos no caminho até a partir da gravação desse Acelera Podcast da Altos. Com certeza. Agora, as pessoas começam a ficar com medo de, quando elas se colocam num papel de vulnerabilidade e fragilidade, elas se sentirem expostas, menos capazes de serem percebidas como alguém fraca. É medo do julgamento. Faz medo do julgamento, medo de ser deixada por último, medo de não ser considerada para o projeto porque falou que é extremamente ansiosa e em situações que se sente muito exposta não lida bem com isso. Em vez de a gente ajudar essa pessoa, em vez de a gente trabalhar com essa pessoa e permitir também que ela se cuide, a empresa, né, não a empresa, mas as pessoas, né, algumas pessoas que compõem o ambiente de trabalho vão numa direção oposta disso em termos de atitude. E às vezes até a gente tendo a coragem de falar, né, de se abrir,
É claro que, igual você falou, de uma forma correta, não se sentir tão exposto. Sim, da forma mas que é você nessa achar forma, que faz sentido. Mas na forma de você falar também, já vai mudando, conscientizando outras pessoas, Justamente. De entender aquilo como uma coisa não banal, né? Isso de entender aí. que aquilo ali é uma coisa que acontece. Sim, né? De naturalizar. Gente, porque quando a gente se coloca nesse lugar de fragilidade e de vulnerabilidade, a gente não está se tornando fraco. A gente está se colocando num campo e num espaço de força. Que é nesse momento que eu olho de frente para aquilo e falo, olha, eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Ter que apresentar para o fulano me deixa extremamente insegura e ansiosa. Mas eu vou lá e vou fazer. Então, quando eu me coloco nesse lugar de vulnerabilidade, é que eu ganho força para trabalhar isso. E para olhar para isso de frente. E é engraçado que às vezes acontece, aí a gente vai e fala, nossa, foi mais de boa do que eu pensei. Sim. Olha, muitas vezes, né? Muitas vezes o medo ele tem uma dimensão que é superestimada. A gente, no primeiro episódio, né, Manu? Verdade. A gente tava tremendo igual uma vara verde. A gente sofreu muito. Agora a gente já tá no 7º episódio. Olha só, né? E mandando super bem, um bate-papo super fluido. Então é isso, a gente precisa entender que o caminho se constrói enquanto se caminha, né, meninas? É verdade. Eu gosto muito de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim: não nascemos prontos e vamos nos gastando ao longo da vida. Nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Porque é verdade. É verdade. Assim que a gente se desenvolve no papel profissional também. A gente vai se fazendo. A gente vai se construindo, a gente vai se capacitando, a gente vai se instrumentalizando. É verdade. E passando pelas coisas, e mudando, e melhorando. É isso. Né? E todos temos capacidades de mudança, todos temos capacidade de melhora. Todos temos essa capacidade latente. É preciso que a gente acredite. É verdade, porque quando eu tinha 16 anos, eu não conseguia falar em público, tá? Eu não conseguia falar nada. Eu era introvertida, eu era tímida. Quem me conhece hoje, quando eu falo um negócio desse, fala, quê? Porque eu converso mais do que o homem da cobra. Eu sou super espontânea. Então. E quando eu tinha 16 anos, eu mal conversava. Então, assim, eu acho que é exatamente isso. Você vai vivendo. A gente vai se construindo. Treino, muita coisa é treino também. Habilidades profissionais, competências e habilidades profissionais, muitas vezes é treino comportamental. Quanto mais a gente treina, mais a gente pratica, melhor a gente fica. É verdade. Uma pessoa que tá no esporte é assim que ela fica boa. Isso. É verdade. Agora, Gabi, respeitando a sua essência, quem você é e o que você dá conta. Não é querer ser o outro. Não é querer ser como o outro. Eu quero falar como fulano. Gente, eu não sou fulano, eu sou eu. Então, qual é o meu melhor? Qual é o melhor que eu consigo ser? Exatamente. Qual é a minha capacidade de ser assertivo? Quanto assertiva eu consigo ser, considerando as características que eu carrego? Muito bom. É exatamente Respeitar a sua individualidade, a sua subjetividade, ela é fundamental. E os valores também, Sim, né? Os valores. Nossa, é essencial. O valor é o que te dá sustentação. Pois é. E a gente não pode mudar, né? E a gente podia ficar aqui falando disso. Gente, tem muito assunto. Tem mesmo. Acho que estouramos o tempo. Tem muita coisa, né? Foi um papo muito legal. Muito bom, eu aprendi muita coisa, né? Foi quase uma aula. Foi muito bom. Papo muito fluido. Foi muito bacana. Demais de estar aqui. Mas, Dani, uma mensagem final, assim, não sei se seria de apoio, mas o que você estiver sentindo aí, que você queria falar, tanto para os nossos colaboradores, quanto para quem assiste a gente, sobre a saúde mental mesmo. Tá, uma coisa que eu sempre carrego comigo e que eu gosto muito de falar quando a gente fala de saúde mental e educação emocional gente, quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar algum. É bem importante esse impacto. Então, se cuide, peça ajuda, procure ajuda especializada, converse com uma pessoa de confiança, com um bom amigo, mas peça ajuda. Tá certo. Cuide, porque sim, quem cuida da mente, cuida da vida. E a gente vai ter uma vida mais leve, mais fluida, mais gostosa, se a gente olhar para essas questões com muito carinho, com um carinho que essas questões merecem. E é um carinho com você mesmo. É um carinho com você mesmo.
em primeiro lugar. Você E aí mesmo. eu vou deixar a minha mensagem, tá? Gente, vamos tentar ser menos maldosos com nós mesmos, né? A gente é muito, a gente exige tanto de nós mesmos que acaba que exigindo de nós mesmos, a gente exige demais do outro. E aí acaba criando um atrito ali que uma hora ou outra não vai dar certo, né? Desgaste então, desnecessário, né? Gabi? Então, assim, eu acho que independente se é colaborador, nosso colega de trabalho, ou se na sua vida pessoal, né? Vamos tentar ser mais generoso com a gente mesmo. Boa! Né? Porque, assim, eu acho que autocompaixão é fundamental. Porque hoje, Fundamental. igual a gente estava falando, o mundo tecnológico, né? O jeito que a gente vive hoje exige muito que a gente seja perfeito o tempo inteiro, né? Sim. E a gente não vai ser. E não somos, ninguém Não vai né? ser, gente. Não adianta. Ninguém né? Não somos e não seremos. E é isso, né? É isso. Muito obrigada, Muito bom, Dani. gente. mais Muito uma obrigada, vez. viu, por aceitar o nosso adorei. convite. A gente Beijo grande espera pra te quem ver nos mais. assiste, que a gente possa se reencontrar. Sim. E que Sucesso todo mundo pra fique vocês. bem, né, Manu? É, E no não mês só de no janeiro, conscientização, mas exatamente. Todos os sempre. anos. E Todos cuide os de você meses. mesmo, sempre que puder. E né? é isso, Muito gente. obrigada. Quer agradecer você por nos assistir mais um episódio, né? E esse tema, a gente conseguiu falar sobre ele porque muita gente deu sugestão na nossa caixinha de sugestão do Embaixadores, Isso, né, Manu? exatamente. Então não se esqueça de deixar a sua sugestão lá, E dá né? o seu joinha, manda pra quem você quiser. Se você acha que alguém Compartilha. precise aprender sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, manda pra essa pessoa, compartilha. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Isso, tchau.